Eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu quero agradecer por essa oportunidade, pelo carinho, pela consideração. Agradeço pelo convite. E eu digo para os irmãos que é um peso muito grande pregar a palavra de Deus. É algo que a gente tem muita responsabilidade, porque a Bíblia diz que no grande dia do Senhor nós daremos conta de cada palavra ociosa que sair da nossa boca. E eu peço muito a Deus, peço muito a Ele a orientação para que o Senhor nos dê a palavra, porque só quem conhece a igreja, só quem conhece o coração dos que estão aqui é o Espírito Santo de Deus. Eu convido a igreja para a gente ler a passagem de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 6. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 6, que diz assim: Ora, naquela festa, ele libertava um prisioneiro, qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, que ele tinha cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilato lhes respondeu dizendo: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhes soltasse antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse novamente: Então o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucificam. Então Pilatos lhe disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucificam. E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás e entregou Jesus, após tê-lo açoitado, para ser crucificado. Glória a Deus. Essa passagem, irmãos, é uma passagem que a gente vai encontrar nos 4 evangelhos. Todos eles vão narrar essa história a respeito de Barrabás. Todos eles vão narrar a multidão gritando e falando que eles não querem que Jesus seja solto. Eles querem que Jesus seja crucificado. E eles insistem para que Pilatos cumpra algo que eles tinham como uma missão. Cada vez que havia Páscoa, Pilatos, para agradar a multidão, costumava soltar um prisioneiro. Historicamente, se sabe que essa prática não era algo comum para o Império Romano. O romano, uma vez sentenciado, eles não libertavam ninguém. Mas a única fonte que a gente tem é a própria Bíblia, dizendo que havia este costume entre os judeus, deles esperarem que na Páscoa alguém fosse libertado. E Roma satisfazia esse desejo dos judeus, libertando um prisioneiro. E a Bíblia diz aqui que era o que eles escolhessem. Eles que escolhiam, eles que diziam: nós queremos que vocês soltem fulano de tal. E nós vamos encontrar nesta passagem algo que deixa a gente muito entristecido, e que Deus chama a nossa atenção a respeito de algumas atitudes que são tomadas quando a multidão é incitada de forma errada. Tem um ditado no mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não tem um ditado mais pervertido, mais errado do que esse. Nem sempre o povo está na direção de Deus, mas a Bíblia nos mostra que Deus sempre teve o cuidado de
pessoas que pudessem receber de Deus a direção, e esta pessoa trazia essa direção para o povo. E neste dia aqui, a gente vai encontrar que os principais dos sacerdotes, os principais que estavam na liderança, são eles que vão ensinar para o povo que era preferível escolher Barrabás. E o povo que fazia parte daquela turma seguiu direitinho, fielmente, sem contestar que eles deveriam pedir a crucificação de Jesus. Um dia antes, Jesus havia entrado em Jerusalém e uma multidão o homenageava. E Jesus, sentado em uma jumentinha, as pessoas gritavam: Hosana que vem, em nome de Deus, e falavam palavras maravilhosas a respeito de Jesus. E no outro dia a gente tem uma situação em que a multidão ela exige que Jesus seja crucificado. Provavelmente não era a mesma multidão que havia glorificado a Jesus. Esta segunda multidão provavelmente eram pessoas que trabalhavam para aqueles sacerdotes, eram pessoas que de uma certa forma tinham a ganhar status, tinham a ganhar alguma coisa obedecendo à voz daqueles sacerdotes. E a Bíblia diz que Barrabás estava preso com outros insurgentes e que durante um ato de insurreição ele havia cometido um assassinato. Marcos é o único que ele toca neste assunto e fala que Barrabás era um insurgente. O que seria um insurgente? Irmãos, na época em que Israel ficou durante o poderio romano, eles ficaram sendo dominados pelos romanos. Existiam grupos que habitavam de forma clandestina em Israel e estavam sempre preparando ataques contra os soldados de Roma, estavam sempre fazendo motim, porque eles queriam que Jerusalém, que Israel fosse libertada daquele poderio e eles voltassem a ser o que eles eram antes. E provavelmente Barrabás, por esta passagem, a gente entende que ele fazia parte deste grupo, de um grupo que lutava pela liberdade de Israel, de um grupo que queria que os romanos caíssem, de um grupo que era um grupo corajoso, porque que era Roma? Roma era um império. Roma, a gente pode considerar que Roma no tempo antigo, ele se compara, por exemplo, aos Estados Unidos, que tem o exército mais poderoso do mundo e todo um aparato bélico também mais poderoso do mundo. Roma poderia ser comparado àquilo. E aqueles insurgentes tão poucos, com tão pouca capacidade bélica, eles enfrentavam aqueles homens, eles enfrentavam aquele império, e de certa forma isso agradava os israelitas, porque tinha alguém que não se subordinava àquele povo, àquela nação Roma. E a Bíblia diz que no ato em que ele estava fazendo um motim, ele acabou cometendo um assassinato. As duas acusações que pesavam contra Barrabás, uma só já era suficiente para que ele morresse, que era se insurgir contra o Império de Roma. E a segunda também, e que traria problemas, seria o assassinato. Então, ele não tinha como escapar naquele dia, ele não tinha como escapar da sentença que estava sobre Barrabás. A prisão dele e a morte dele era algo que já tinha sido decretado e ele sabia que não tinha como ele escapar dali. Os israelitas estavam vivendo uma idade áurea em que eles acreditavam que o Messias estava para vir a qualquer momento.
Eles esperavam que Jesus, que o Messias que viria, fosse um Messias que eles teriam a ajuda dele para serem libertos daquela situação de escravidão que eles viviam a respeito do Império de Roma. Desde a época de Nabucodonosor, que Israel perdeu completamente a sua capacidade de governar, que eles esperavam que Deus chegasse com providência e os libertasse. Mas ao invés disso, eles passam a ser subordinados. Depois da Babilônia, eles passam a ser dominados pelos persas, depois pelos gregos e depois por Roma. E esta liberdade não chegava. Dentro do povo havia uma crença de que este Messias que viria traria para Israel um tempo de ouro que outrora eles tiveram com Davi. Não à toa que este Messias era esperado, porque a promessa era que ele surgiria da raiz de Davi. Então eles esperavam um lado específico desse Messias. Irmãos, é muito perigoso quando a gente escolhe as partes bíblicas nas quais a gente vai querer acreditar e nas quais a gente vai querer que se cumpra. É muito sério quando você seleciona o que lhe interessa da Bíblia e esquece as outras coisas principais. Deus o tempo todo tem levantado o profeta. Ele nunca deixou o seu povo sem uma voz para ensinar, para instruir, para mostrar o caminho que a gente deve seguir. Mas existe sim um grupo de pessoas, inclusive de líderes, que a gente tem visto se levantar aí no mundo, fundando igreja, que possam trazer a satisfação do ego da maioria. E as pessoas, elas têm hoje a capacidade de escolher em qual igreja quer estar, porque elas vão escolher aquela que satisfazem os desejos dela, aquela igreja que não tem uma doutrina que vai exigir dela uma mudança de vida, uma santificação. E os israelitas, eles cometeram erros que hoje a igreja também comete, que era o quê? Selecionar qual era a parte que era mais palatável, a parte que era melhor na Bíblia para você. E aí o crente, ele gosta do salmo quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É bom porque a gente tem essa promessa que o Senhor, sendo o nosso pastor, nada vai nos faltar. O que não vai nos faltar é a presença dele na nossa vida. Mas esta palavra também nos alerta para a gente viver uma vida de mudança, uma vida de santificação, uma vida que agrade a Deus. Na leitura lida nesta noite, veja, eu tenho cerca de 42 anos já de crente. Eu não nasci no Evangelho, eu não tive esse privilégio, mas eu aceitei Jesus jovenzinha. E eu li muitas vezes essa passagem do capítulo 25 de Mateus. E o interessante, irmãos, que como pregador eu posso lhe dizer com propriedade, muitas vezes nós lemos passagens e passagens, Deus lhe dá pregação a respeito daquilo ali, mas existem tesouros guardados e escondidos nessas passagens, que o Espírito Santo em um determinado momento ele resolve abrir os nossos olhos e fala conosco a respeito daquilo ali. Por isso que a gente não pode se satisfazer em ler a Bíblia uma única vez. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias, todas as vezes. Terminou o Apocalipse, começa em Gênesis de novo, mas você precisa estar lendo a Bíblia, porque ela é um tesouro e Deus vai nos ensinando e Deus vai nos mostrando. Glória a Deus. E nós vamos encontrar neste capítulo 25 que foi lido nesta noite, eu encontrei algo que eu ainda não tinha percebido. Eu já tinha lido este capítulo, já tinha pregado neste capítulo muitas vezes, mas hoje uma palavra nesse capítulo 25
me chamou a atenção. E eu vou explicar aos irmãos, porque eu não trago novidade nenhuma não, irmãos. Diz que as virgens imprudentes, as virgens loucas, elas pegaram a sua lamparina e não levaram azeite consigo. Tá, irmã Suerdene, qual é a novidade? Todo mundo sabe disso, que o problema das 5 virgens loucas era porque elas não haviam levado azeite. Irmãos, durante muitos anos eu não só ouvi pregações, como eu também preguei dizendo que elas não tinham reserva de azeite. Mas a passagem está dizendo que elas não pegaram azeite. A lâmpada delas estava vazia. Quando o noivo demorou, que alguém gritou, aí vem o noivo, elas pegaram as suas vasilhas e a Bíblia diz que ela pede para as prudentes. A nossa lâmpada se apaga. Na verdade, ela está dizendo, a nossa lâmpada não consegue acender. Por quê? Porque faltava o azeite. E o azeite na Bíblia, sem sombra de dúvida, é a presença do Espírito Santo, indicando e lhe ensinando e lhe mostrando que você precisa brilhar neste mundo. E para que você brilhe, você precisa seguir uma vida de santificação e obediência. E eu preguei por muito tempo que ela não tinha reserva. Ela não havia levado uma reserva. As lâmpadas estavam apagadas. Elas ainda não haviam aceso às suas lâmpadas. Porque naquela época, irmãos, quando existia um casamento, os irmãos sabem que não existia luz elétrica, não existia essa coisa da gente poder ficar com a luz ligada até tarde da noite. Naquela época as ruas eram escuras. E essas damas de honra, essas virgens são as damas de honra, elas tinham um critério. Quando o noivo chegava, elas acendiam suas lâmpadas e iam iluminando o caminho e o cortejo. Elas tinham essa responsabilidade de, caminhando junto com a noiva, essas luzes acesas, caminhando pelas ruas, que muitas vezes o casamento era feito no final da tarde, e quando anoitecia, não existia lamparina que desse conta, e aí eles tinham essa questão de levar a lamparina, de acender esta lamparina para o cortejo da noiva. Mas 5 delas, junto com as outras 5, elas dormiram. Elas tosquenejaram, todas elas tosquenejaram, todas elas dormiram, todas elas bocejaram, todas elas estavam de posse de uma lamparina aguardando o noivo, mas essas lamparinas ainda não estavam acesas. Mas aí quando diz que o noivo vem, porque ele tardou e ele só chega à meia-noite, que elas se levantam naquele alvoroço para acender. 5, irmãos, é uma imprudência caminhar como crente nesta terra sem a presença do Espírito Santo. É possível, irmã, é possível. Nós vamos ver o exemplo aqui destes homens sacerdotes, homens escolhidos, homens que vinham de uma linhagem escolhida por Deus desde Arão, e estes homens estavam na frente daquela multidão e instigando para aquelas pessoas crucificarem Jesus. Mas o que era que tanto incomodava para que Jesus pudesse ser condenado para uma morte tão atroz? Pilatos não conseguia entender, e ele insiste, mas eu não vi mal neste homem, por que vocês estão querendo? Mas a Bíblia diz que Pilatos, o homem incrédulo, ele percebeu que eles tinham inveja de Jesus. A inveja é um sentimento faccioso, é um sentimento que divide as pessoas, é um sentimento que divide famílias, é um sentimento que divide no trabalho, mas a inveja não poderia e nem deveria dividir o povo de Deus. Por quê? Porque a inveja é o desejo de ter o que o outro tem e você não tem. E o que você faz quando você vê que o outro tem e você não
tem, você começa a perseguir. Foi isso que Saul fez. Quando Saul se viu sem a unção de Deus e percebendo Deus operando através de Davi, ele começou a perseguir Davi. Ele começou a insistir que Davi deveria ser morto. Ele começou a insistir que Davi deixaria de existir porque estava ameaçando o seu rei. Mas o Deus que tinha dito para Saul no seu 2º ano de reinado que ele havia sido rejeitado para ser rei em Israel, era o Deus que havia escolhido Davi, que guardava. E hoje, nesta noite, eu digo para você: não tem inveja que tire o escolhido de Deus do propósito que Deus estabeleceu. Pode se levantar Saul, pode se levantar quem for, mas aquele que tem a promessa de Deus na sua vida e anda em sinceridade, ele tem a marca da promessa e tem Deus guardando. No momento certo ele cumpre. E Pilatos não conseguia entender, provavelmente ouviu relatos de um Jesus que havia curado, de um Jesus que havia libertado, de um Jesus que havia ressuscitado. Que mal Jesus poderia trazer para aquele povo que insistia na sua crucificação. Mas Pilatos, ele diz: por inveja eles haviam entregado Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus operava pelo poder do Espírito Santo. E os sacerdotes não tinham a presença do Espírito Santo na vida deles. Porque se eles tivessem, jamais teriam entregue Jesus para serem crucificados. Pessoas que andam perseguindo outras e falando mal de outras dentro da casa do Senhor são pessoas que perderam a presença do Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu conclamo você a se arrepender e pedir perdão ao Senhor para que você seja cheio da presença dele de novo. Crente que é cheio da presença de Deus, o cristão que é cheio da presença do Espírito Santo, ele ama, ele ajuda, ele colabora, ele não está na igreja como pedra de tropeço. A facção, esta palavra pesada que nos dias atuais a gente atribui ao PCC, ao Comando Vermelho. A facção, na verdade, a palavra facção significa divisão. E existem muitos sentimentos facciosos dentro da casa do Senhor. No capítulo 6 de Hebreus, a palavra nos ensina que Deus, ele pega a terra e ele limpa a terra e ele planta sementes naquela terra e ele também coloca a chuva temporã e serânia, que é aquela chuva de inverno e aquela chuva que cai no verão, para que haja também mantimento neste período. E a Bíblia diz que Deus, ele tem esse cuidado de organizar toda esta terra. E quando Deus instrui, Deus dá o seu Espírito, Deus ensina aos seus filhos, Deus mostra na sua palavra, Deus vai trabalhando, ele espera que você comece a dar frutos, que você comece a mostrar que Deus está na sua vida. Mas no capítulo 6 de Hebreus diz que, ao invés de dar fruto, a terra dá espinhos e abrolhos. Ao invés de dar fruto, a terra é contaminada com uma série de espinhos e elas não servem para nada. E aí a palavra diz que ela não serve para nada, a não ser para ser queimada. Mas Deus não nos deu esse destino. Ele tem insistido com a sua igreja, ele tem falado com o seu povo, ele tem ministrado ao seu povo dia a dia. Por quê? Porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à plena convicção da sua salvação. A multidão escolhe Barrabás, porque Barrabás, pelo menos no parecer deles, estava fazendo alguma coisa para eles serem libertos. Barrabás pelo menos servia para
Mas Jesus, ele veio, conforme a sua palavra também dizia, que ele sofreria, que ele pagaria um preço, que ele morreria, mas que ele daria a vida, que ele traria um reino eterno que jamais teria fim. Mas os homens entendiam o reino da terra. E é por isso que tem muitos lugares, muitas igrejas aí, satisfazendo o seu povo com pipoca lá na portaria para atrair pelo cheiro as pessoas, com pregações coach que vai fazer com que o seu ego seja valorizado. E aí essas igrejas estão cheias e elas estão imitando o mundo e trazendo para a igreja. Nunca vi, irmãos, é terrível olhar para dentro de uma igreja toda preta, que você não consegue ver nada, jogos de luzes para mexer com o emocional das pessoas. Se Jesus não for a razão da gente estar na igreja, se Jesus não for a razão da gente ser fiel a Ele, se Jesus não for a razão da gente entregar o nosso dízimo, o que vai ser de nós? Você escolhe os dias que vem para adorar a Deus como se sua adoração dependesse de quem prega, de quem canta, de quem dirige o culto. A sua adoração, ela tem que ser independente. E tem muitas pessoas criando novidades para atrair os outros, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que proclamar Jesus. É Ele que tem que ser a atração principal do trabalho. É Ele que tem que ser honrado. É Ele que tem que ser elogiado. Eu sei que a Bíblia diz: a quem honra, honra. Mas muitas vezes a honraria, ela passa para o lado da bajulação. E a bajulação tem muito com aquela questão: alguém tem algo para me dar e eu vou bajular. Mas você não vai ter nada se não for dado por Deus. Você não vai ser vitorioso se não for o Senhor que fizer isso. E essa multidão que provavelmente não usufruiu da presença de Jesus, instigado pelos seus líderes, elas dizem: nós queremos Barrabás. Por quê? Porque Barrabás vai ser aquele que luta pela libertação do povo. E Jesus quem é? O que é que ele faz? Ao contrário, ele chamou os fariseus e sacerdotes de sepulcros caiados. A mensagem de Jesus não massageou o ego daqueles homens. Sabe por quê? Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para que você entenda que você era um perdido, você tem que reconhecer os seus pecados e a sua condição e a sua situação. Para que você sente nestes bancos e venha sempre que possível à casa do Senhor para adorar uma beleza da sua santidade, para dizer para Jesus: eu estou aqui para honrar o teu nome. Tem um movimento que diz que você não precisa ir para a igreja, que tem muita hipocrisia, que você pode servir a Deus de casa. É outra astúcia do diabo, porque o corpo unificado que Jesus sempre falou, ele precisa estar unido e reunido. Não existe mão viver sozinha, não existe pé vivendo sozinho, não existe canela vivendo sozinho, não existe orelha vivendo sozinho. Precisa da unidade do corpo. Você precisa congregar. Se tem alguém na igreja que está te incomodando, eu posso te dizer com toda certeza nesta noite que ele está te incomodando porque você está vindo aqui para assistir culto e não para cultuar a Deus. Tem nascido na igreja, depois que o evangelho se popularizou, uma geração de frequentadores de igreja. Frequentadores de igreja que querem dizer como as coisas precisam ser feitas. Mas os verdadeiros adoradores
adoradores. Eles adoram o Pai em espírito e em verdade. O que nós fazemos aqui é honrar a Deus, glorificar o seu nome e ouvir a sua palavra. É só isso. É só isso que a gente precisa. Você não precisa de atração. Você não precisa de movimentos. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a gente também tem encontrado uma geração no meio da casa do Senhor de pessoas que tem medo de dizer determinadas coisas, com medo de não mais ser convidado, com medo de não ser amado pela igreja, com medo da igreja se rebelar contra eles. E essas pessoas têm silenciado e dizem assim: eu não vou falar sobre algumas coisas porque é algo muito difícil de falar e tem muitos milindres. Vou deixar que o Espírito Santo convence, vou só orar e o Espírito Santo que faz. Mas eu quero dizer que esta palavra é uma meia verdade. É uma meia verdade. Como assim, irmã Sueli? A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Mas quando você deixa de fazer, porque você diz que o Espírito Santo é que vai convencer, e você fica calado, isso é uma meia verdade. Por que uma meia verdade? A Bíblia diz assim, irmãos: pregue em tempo e fora de tempo. A Bíblia diz assim: como crerão se não há quem pregue? Por que que Deus levanta pregadores, Deus levanta homens dentro da casa do Senhor e mulheres para falar a sua palavra? Para a edificação da sua igreja. Se fosse simplesmente porque o Espírito Santo te convence e você fica calado, se isenta, Deus não estaria levantando pessoas dentro da sua casa. Os dons espirituais e os dons ministeriais serviriam para quê? Mas a Bíblia diz que eles foram dados aos homens para a edificação da sua igreja. Então você precisa falar, você precisa pregar, você precisa mostrar a verdade. A palavra de Deus, ela é verdadeira quando ela nos confronta, quando ela nos consola, quando ela nos ensina, e não quando massageia o seu ego. A Bíblia diz que a multidão gritava e dizia: nós exigimos que você faça como sempre fez, solte o prisioneiro. E Pilatos dizia: vocês querem que eu solte Jesus? Não, nós queremos Barrabás. Barrabás representa melhor aquela pessoa a qual nós estamos aguardando para nos livrar de Roma. Esse Jesus não. E nós estamos fazendo isso nesses dias. Nós estamos preterindo Jesus a respeito de Barrabás. Nós estamos dizendo que Barrabás é melhor. Não, irmã, eu jamais falaria isso. Nossas atitudes falam. Quando você deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir a multidão. Pilatos estava de posse de uma revelação, porque a Bíblia diz que a própria mulher dele mandou um recado e disse: não cismam neste homem, porque eu sofri muito em um sonho quando ele era condenado. Este homem é um homem inocente, não faça nada para condenar este homem. Mas a Bíblia diz que Pilatos, querendo agradar a multidão, querendo satisfazer a multidão, libertou Barrabás. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem está ali instigando para fazer aquilo que está contrário à Bíblia. A Bíblia nos ensina, irmão, a gente ter compaixão uns dos outros. A Bíblia nos ensina, irmãos, que a gente precisa oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Mas o que é que significa isso? Um corpo que eu vou oferecer a Deus como sacrifício vivo. É um corpo que tem vontade de murmurar e se cala. É difícil fechar a boca
coração. Isto é o sacrifício vivo. Quando nós, irmãs, queremos seguir a moda contemporânea, que cada dia mais ela faz com que a mulher se torne vulgar, e você diz: não, eu não posso seguir isso aqui, porque a palavra está dizendo que eu tenho que ser simples, a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que ser prudente, a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que me vestir com modéstia, a palavra de Deus está me ensinando a ser diferente do mundo. Isto é sacrifício vivo, santo, eficaz, que agrada a Deus. O que é o culto da razão? O culto da razão é quando você faz consciente do que você está fazendo, você está adorando a Deus, você sabe que está aqui agradecendo por tudo que Ele tem feito na sua vida. Quando você sai de casa cansada, passou o dia trabalhando, vem nessas ruas escuras, debaixo de chuva, ou às vezes debaixo de sol quente, mas você diz: eu vou honrar ao Senhor, eu vou para a casa do meu Pai. E o motivo de você estar vindo para a igreja não seja porque é o dia de você reger. Que o motivo que você está vindo para a igreja não seja porque o teu pai, tua mãe prometeu um celular para você se você frequentar todos os cultos no semestre. Que o teu motivo para vir para a igreja não seja porque você está querendo um cargo e o pastor precisa ver que você é um colaborador. Mas que a real intenção seja adorar a Deus na beleza da sua santidade, glorificar o nome de Jesus. Cuidado com as escolhas, cuidado com os barrabás que satisfazem o seu ego, que satisfazem as suas necessidades passageiras, e você vai deixando Jesus de lado. Cuidado com esses barrabás que faz você ter que decidir entre Jesus e outra pessoa. Tudo aquilo que te põe para escolher vem com a pretensão de te provar, vem com a pretensão muitas vezes de te afastar. Mas escolha Jesus nesta noite, escolha servi-lo, escolha amá-lo, louve ao Senhor, e esquece desse negócio de estar tirando fotografia para colocar no Instagram para o povo ver que você veio no culto naquele dia que você louvou. Esquece isso. Jesus não precisa de câmera fotográfica nem de celular para saber que você está honrando Ele, que você está servindo a Ele, que você o está adorando. Porque Ele olha para nós, Ele olha para o que tem dentro de nós, Ele olha para as nossas motivações. Crucificaram Jesus por inveja, escolheram um delinquente por inveja. Cuidado com as facções dentro da casa do Senhor. A divisão não vem de Deus. Nós estamos aqui. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. A nossa palavra seja para pacificar. A nossa palavra seja para honrar o nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe nesta noite.